O tormento eterno é a doutrina que diz que Deus odeia tanto o pecado que decidiu eternizar ele, atormentando para sempre os pecadores. E dessa forma, a mancha que um dia surgiu em um universo puro jamais será eliminada, apenas afastada para um canto oculto do universo. De forma geral, é essa a imagem de um Deus de amor e justiça que muitas igrejas pregam por aí. Porém, existe a doutrina de que o pecado terá um fim, será aniquilado, e o universo será restaurado em sua total pureza, como desde o princípio. Os que não se converteram, estes seriam aniquilados, ou seja, deixariam de existir. Ou, em outras palavras, eles não teriam o privilégio de permanecer eternamente com Deus, mas não ficariam sofrendo no inferno, porque Deus é amor, é um Deus de graça, de misericórdia, e ele simplesmente faria com que tais pessoas e todo o pecado do universo deixasse de existir. Isso se daria, quando Deus vai fazer os novos céus e nova terra, vai purificar todas as coisas, os perdidos, eles deixariam de existir e não sofreriam no inferno, tá? E os salvos permaneceriam com Deus para sempre. Mas ainda, a teoria mais defendida ou mais advogada pela cristandade, eu diria que a grande maioria dos protestantes, dos evangélicos, daqueles que têm a teologia seja reformada, seja teologia arminianista, a grande maioria advoga um inferno eterno. Infelizmente, essa imagem de um Deus sem amor e sem justiça tem diminuído o amor e a justiça de muitos que professam adorar esse Deus. Se a Bíblia apresentasse um Deus imoral, um Deus frio ou egoísta, obviamente isso se refletiria na imagem de seus adoradores. Agora, se apresentássemos um Deus que por vontade própria quer que os pecadores sofram eternamente e fazer eles serem torturados eternamente, enquanto ele vive feliz no céu, qual seria o impacto disso tudo na imagem de seus adoradores? Certamente, o esfriamento do amor. Percebeu como as doutrinas também podem impactar negativamente? Por isso, esse é um assunto sério e que deve ser estudado. O apóstolo Lamartine Pozzella defende a doutrina do tormento eterno, e para tentar amenizar a crueldade dessa doutrina, ele tenta usar o termo inferno eterno. Preste atenção no que vai ser dito em seguida, e perceba como a doutrina do tormento eterno é mais baseada em furos de raciocínio do que em textos bíblicos. Mateus capítulo 25, versículo 46 diz o seguinte: irão estes para o castigo eterno, está falando ainda do juízo final, porém os justos para a vida eterna. A palavra grega aqui é aionios. Alguns até vão afirmar que a palavra aionios pode se referir, na própria história, na literatura grega, como uma palavra que não se refere a um período interminável, Pode ser um período, um certo tempo, por exemplo, aion pode se transformar como era, pode se transformar como geração, pode ser traduzida. Só que aqui, você vê que claramente que Jesus ele está usando esta palavra, que nós traduzimos por eterno, para qualificar tanto o castigo eterno quanto para a vida eterna. Então, fica impossível você teologicamente e do ponto de vista linguístico, você dizer que a vida dura para sempre, mas que o inferno não durará para sempre, é só por um período de tempo. Esse castigo é eterno porque a morte é eterna e não temporária para depois serem livres. A punição do castigo eterno é morte eterna e não tormento eterno. Vejamos o que diz Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, diz exatamente o mesmo que Mateus 25,46. Primeiro, é dito que o castigo eterno é morte eterna, e depois é dito que a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Veja como os textos falam da mesma coisa, e na mesma ordem. É simples de entender. O mesmo diz Apocalipse 20, ao apresentar a morte eterna como a segunda morte. Morte é nada mais do que a ausência da vida. Portanto,
nesse lago de fogo do juízo final. Os perdidos vão arder até deixar de existir. O pecado deixará de existir. Deus é justo, e ele já definiu que a justiça para o pecado é morte eterna, e não tormento eterno. Nós lemos lá em Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vejam, gente, aqui você tem na mesma frase o céu e o inferno. Então, se você disser que esse eterno do inferno não é eterno, você terá que dizer também que a vida eterna não é eterna, porque a mesma palavra eterna está qualificando a vida e o horror, tá? Eternos. Vergonha e horror serão eternos, não no sentido de que os pecadores, que são mortais, mas que de alguma forma inexplicável viraram eternos nessa doutrina, estarão com vergonha e horror para sempre. O sentido correto é que eles serão um exemplo de vergonha e horror do pecado para todo o universo. Logo, todos saberão o tão ruim que é o pecado, e por isso ninguém vai cair nessa história de que é possível ser feliz sem Deus. História que antes foi usada por Satanás para enganar a terça parte dos anjos. Pelo que podemos ver, o tormento eterno carece não apenas de amor e de justiça, mas de lógica. O inferno é um lugar de sede. Lucas 16, 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Bom, se haverá sede, é necessário que haja um corpo. Então, da mesma maneira que as pessoas terão um corpo glorificado, né, como o corpo de Jesus, que comeu pão, que foi tocado, mas ao mesmo tempo desapareceu do lugar. Esse é o corpo glorificado que os salvos vão receber. Os perdidos receberão um corpo também imune à destruição do fogo eterno. Mas será um corpo que, apesar de não morrer, vai sentir todas as misérias, a dor e a sede também. Ou seja, para defender um tormento eterno, é preciso eternizar os pecadores mortais, com base em um truque de lógica, com base em um jeitinho, e não no está escrito, porque o está escrito não defende eternidade para os perdidos. A Bíblia só defende eternidade para os salvos. Aquele que defende o tormento eterno eterniza os pecadores com base em jeitinhos, com base em si mesmo, e não com base em textos bíblicos. Portanto, se uma doutrina pressupõe coisas não existentes na Bíblia, é bem provável que essa doutrina seja um erro de raciocínio humano, e veremos que é exatamente isso. Afinal, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia explica a si mesma. Veja esse outro exemplo clássico daqueles que defendem um tormento eterno em esquecimento de outros textos bíblicos. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Uau! Que coisa tremenda, irmãos. Aqui, a palavra de Deus está dizendo que na grande tribulação, quando o anticristo vai colocar a marca da besta das pessoas, quem receber voluntariamente vai receber essa punição. E fala de dor, de tormento, de dia e de noite, não tem descanso, não tem refresco, não tem sombra, não tem um sequer segundo onde essa pessoa vai se tornar alguém que vai receber um refresco da parte de Deus. O que o Lamartine Pozzella faz é um erro de anacronismo, que é explicar coisas do passado com coisas que surgiram recentemente. Quando vamos para a Bíblia, vemos que ela está cheia de expressões de linguagem, e essa parte do Apocalipse, que é um livro que usa muitas expressões simbólicas, é uma delas. As palavras, nem de dia nem de noite, se apagará, sua fumaça subirá para sempre, de geração em geração.
que são expressões de linguagem para uma condenação irrevogável. Nesse caso, uma condenação para a nação de Edom, para ela deixar de existir na terra. Essas mesmas expressões são aplicadas lá no Apocalipse, dando o sentido de que a punição, que é a morte eterna, fará com que a grande Babilônia deixe de existir eternamente no lago de fogo, que é o salário do pecado. Portanto, não façamos anacronismos nesse texto. Essas palavras tinham outro sentido naquela época. Ela não tem o sentido que muitos pastores têm dado no século XXI. Agora, preste atenção no que vai ser dito a seguir. Ele é chamado também de segunda morte. Aliás, a palavra morte na Bíblia significa separação. A morte física é a separação do corpo da alma e do espírito, não é? A morte espiritual que todos nós nascemos é nascemos em pecado e, portanto, separados de Deus. Mas quando nós nascemos de novo, nós recebemos a vida eterna. Se você morre duas vezes, se você nasce duas vezes, você só morre uma. Se você nasce só uma vez, você morre duas. Se você nascer física e espiritualmente, nascer de novo, duas vezes, portanto, você só morrerá uma vez, que é a morte física. Mas se você só nascer uma vez, ou seja, nascer só fisicamente, você morrerá duas vezes. Morrerá a morte física e a segunda morte, que é a morte que representa a separação definitiva de Deus. Para explicar a segunda morte, dentro de um tormento eterno, onde não existe morte, o Lamartine Pozzella quer dar a entender que essa segunda morte do texto é segunda, porque as pessoas salvas nascem duas vezes, fisicamente e espiritualmente, e morrem apenas uma, só fisicamente, e nunca espiritualmente. Mas os perdidos só nascem fisicamente e só morrem fisicamente, e nunca espiritualmente. Logo, a segunda morte vai ser uma morte espiritual para os perdidos. Como eles nunca nasceram espiritualmente, eles morrerão espiritualmente para cumprir a segunda morte. Porém, você já deve ter percebido os furos dessa lógica, que são vários. Em primeiro lugar, o perdido não pode morrer espiritualmente se ele nunca viveu espiritualmente. Não se perde o que nunca se teve. A segunda morte, obrigatoriamente, é física, como a primeira morte. Afinal, por isso a segunda morte. Em segundo lugar, esse perdido talvez tenha tido uma vida espiritual, que viveu e morreu várias vezes nesse mundo. Afinal, os próprios salvos já perderam sua vida espiritual várias vezes e a readquiriram várias vezes. Em toda a sua vida, a morte espiritual nem chega a ser uma ou duas vezes, mas muito mais do que isso. Logo, a segunda morte não pode ser espiritual, mas física. Nessa mesma vida, nós já vivenciamos a morte espiritual. A segunda morte é morte física eternamente. E assim por diante. O tormento eterno não vem da Bíblia. Vem de um erro de anacronismo e de um erro de raciocínio humano. O que vem da Bíblia é o aniquilacionismo, ou o fim do pecado. Em Malaquias é dito que no fim de tudo não será deixado nem raiz nem ramo do mal. O mal não será afastado para um canto oculto do universo, mas será destruído. Seus restos serão cinzas debaixo de nossos pés. Jesus disse que a punição final será proporcional em tempo e em intensidade. Quem pecou mais, paga mais. Quem pecou menos, paga menos. Essa é a realidade. Não tem como encaixar uma punição proporcional em um tormento eterno. Dizer que o tormento eterno será proporcional é o mesmo que dizer que uma eternidade mais um é maior que uma eternidade. É um erro de raciocínio absurdo.
Por mais que somemos algo à eternidade, o resultado sempre será a eternidade, e nunca algo maior ou menor. Não existe proporcionalidade em eternidade. Existe apenas em um aniquilacionismo. Portanto, tormento eterno é uma heresia que tira a imagem de um Deus de amor e justiça, e esfria o amor e a justiça da Igreja quando ela acha que o seu Deus é assim. A conversão pelo medo não é a conversão. Ela não é movida pelo amor a Deus e o amor ao próximo. O pecado, sim, deixará de existir. Deixará, porque Deus é amor. O amor de Deus guardará seus filhos do mal e dará felicidade a todo o universo. Agora, cabe a nós aceitar o plano de Deus e fazer parte desse universo.